Bem-vindo ao canal Minuto Terror. Deixe seu like e se inscreva no canal. Escreva nos comentários de qual lugar do Brasil você está ouvindo essa história. Meu nome é João e eu sou caminhoneiro há mais de 20 anos. Rodar pelas estradas do Brasil é minha vida. Já vi de tudo. Tempestades que engolem a pista, acidentes que gelam sangue e até uns vultos estranhos que a gente jura que viu, mas prefere esquecer. Mas nada mesmo, se compara àquela noite de agosto, numa estrada deserta, no interior de Minas Gerais. Era por volta das 2 da manhã. Eu vinha de uma entrega em Belo Horizonte e o trecho da BR-381 estava vazio, como sempre fica naquele horário. A lua cheia iluminava os morros e o rádio do caminhão chiava, sem pegar nenhuma estação. Foi quando vi ele, um homem parado no acostamento, com uma mochila surrada nas costas. Não tinha carro quebrado por perto, nem sinal de vida. Só ele, com a mão esticada, pedindo carona. Pensei 2 vezes. Dar carona para estranho, ainda mais de madrugada, não é lá muito inteligente. Mas o cara parecia inofensivo. Magro, barba rala, uns 40 anos, com um boné que escondia metade do rosto. Tinha algo nele que me deu pena. Sei lá, parecia perdido. Parei o caminhão e abri a porta. "Pra onde você tá indo?" perguntei, enquanto ele subia. "Qualquer lugar pra frente", respondeu, com uma voz rouca, quase como se não falasse há dias. "Valeu pela carona, motorista." Ele se ajeitou no banco, jogou a mochila no chão e ficou olhando pela janela. Não era de falar muito, e eu também não sou de puxar papo. Liguei o rádio de novo, mais para quebrar o silêncio, mas ele só chiava. Depois de uns 10 minutos, o cara virou para mim e disse: "Sabe, eu gosto de estradas assim, desertas. Faz a gente pensar em histórias." "É, dá para pensar bastante", respondi, sem dar muita bola. Mas ele continuou: "Quero ouvir uma história que aconteceu bem por essas bandas." Eu dei de ombros. "Manda aí, a noite tá longa." Ele sorriu, um sorriso meio torto, e começou a falar. A voz dele era calma, mas tinha algo que arrepiava, como se cada palavra pesasse. Era uma noite como essa, uns 5 anos atrás. Um caminhoneiro, como você, parou para dar carona a um cara. O sujeito parecia normal, mas tinha um jeito estranho. Eles rodaram por umas horas, conversando besteira, até que o passageiro começou a contar uma história. Disse que, naquela mesma estrada, um cara tinha sumido, um motorista de van, que parava em tudo que era cidadezinha para vender bugiganga. O tal motorista foi encontrado dias depois, numa ribanceira, com o pescoço cortado. Ninguém nunca soube quem fez isso. Eu senti um frio na espinha. Não é que eu seja medroso, mas aquela história me soava familiar. Eu já tinha ouvido falar desse caso num boteco de beira de estrada. Era um daqueles crimes que ninguém resolveu, e os boatos corriam soltos. Olhei para o cara do canto do olho, mas ele estava tranquilo, olhando para frente, como se estivesse contando a previsão do tempo. "Que história braba", falei, tentando manter a voz firme. "E tu ouviu isso por aí?" Ele riu baixo, um som que parecia mais um ronco. "Ouvi? Sim, mas tem mais. Quer ouvir outra?" Eu não queria, mas também não queria parecer covarde. Além disso, o silêncio da estrada estava começando a me incomodar mais que a voz dele. "Beleza, conta aí." Ele se ajeitou no banco, como se estivesse se preparando para um discurso. "Essa é mais recente, uns 2 anos atrás, talvez." Outro caminhoneiro, dessa vez um cara que fazia o trecho até São Paulo. Ele parou num posto para tomar um café, lá pelas 3 da manhã. Enquanto pagava a conta, viu um sujeito encostado num carro velho, fumando. O cara pediu carona, disse que estava sem gasolina. O caminhoneiro, coração mole, deixou ele subir. Conversaram um pouco, mas o passageiro não era de falar. Só ficou olhando para o mato, como se estivesse vendo algo que o motorista não via. Na manhã seguinte, encontraram o caminhão parado na estrada, vazio. O motorista estava a uns 100 metros dali, no matagal,
com uma faca cravada no peito. O passageiro sumiu. Nunca acharam. Eu engoli em seco. Essa história eu também conhecia. Não era só papo de boteco. Tinha saído no jornal. O caso ficou famoso porque a polícia não encontrou uma pista sequer. Nem digitais, nem testemunhas. Nada. Minha mão apertou o volante e eu senti o suor escorrendo pela nuca. Mano, tu gosta de história pesada, hein? Falei, tentando rir, mas saiu mais como um engasgo. Ele virou o rosto para mim e pela primeira vez eu vi os olhos dele direito. Eram fundos, quase sem vida, mas com um brilho que não explicava. Gosto de histórias verdadeiras, disse ele. E essa estrada, ela tem muitas. Beleza, cara, mas acho que já deu de história por hoje, falei, com o coração batendo forte. Vamos só rodar, tá? Ele deu de ombros e ficou quieto, olhando pela janela de novo. Mas o silêncio era pior. Cada quilômetro parecia mais longo e eu não conseguia tirar aquelas histórias da cabeça. O jeito que ele contava, com tantos detalhes, era como se ele soubesse de coisas que ninguém deveria saber. Depois de uns 20 minutos, ele falou de novo, sem eu pedir. Quer saber de uma que está acontecendo agora? Eu gelei. Agora? Como assim? Ele se inclinou um pouco para mim e o sorriso torto voltou. Um caminhoneiro, sozinho numa estrada deserta, para dar carona a um estranho. Eles rodam por um tempo e o passageiro começa a contar histórias. História de mortes, de gente que sumiu sem deixar rastro. O motorista fica com medo, mas não para o caminhão. Não pede pro cara descer. Ele acha que é só papo, que o passageiro é só um maluco. Mas aí, ele parou e o silêncio caiu como uma pedra. Eu sentia o sangue pulsando nos ouvidos. Aí o quê? Perguntei, mesmo sabendo que não queria a resposta. Ele riu, baixo e lento. Aí o motorista percebe que o passageiro nunca teve intenção de chegar a lugar nenhum. Eu pisei no freio com tanta força que o caminhão guinchou. O cara nem se mexeu, só ficou me olhando, com aquele sorriso. Minha mão já estava na maçaneta, pronta para pular para fora. Quando ele falou, calmo como sempre. Relaxa, João. Tô só brincando. Pode continuar dirigindo. Eu não sei como ele sabia meu nome. Eu não tinha falado. Não tinha me apresentado. Meu coração estava na garganta, mas eu não conseguia parar de olhar para ele. A mochila dele estava no chão, entreaberta, e eu juro que vi o brilho de algo metálico lá dentro. Uma faca, talvez. Desce, falei, com a voz tremendo. Desce agora. Ele não discutiu. Pegou a mochila, abriu a porta e pulou para o acostamento. Antes de fechar a porta, ele olhou para mim e disse: Cuidado com quem você deixa subir, motorista. Nem todo mundo é só um passageiro. Eu arranquei com o caminhão, o coração disparado, olhando pelo retrovisor a cada segundo. Ele ficou lá, parado no acostamento, até sumir na escuridão. Rodei até o primeiro posto, a uns 30 quilômetros dali, e parei. Passei a noite inteira acordado, com a porta trancada, tentando entender o que tinha acontecido. No dia seguinte, no café do posto, ouvi 2 caras falando sobre um crime que tinha acabado de acontecer, a poucos quilômetros de onde eu peguei o cara. Um motorista de aplicativo, encontrado morto numa estrada secundária, com o pescoço cortado. A polícia não tinha pistas. Eu nunca mais passei por aquela estrada à noite. E, até hoje, quando vejo alguém pedindo carona, só acelero. Porque, às vezes, as histórias que a gente ouve não são só histórias. Às vezes, elas são avisos. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Até a próxima história assustadora.